Saudações em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal da AD Leocádia. E hoje nós estamos iniciando os estudos do primeiro trimestre de 2022, primeira lição na classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Osaner e quero convidar-te a participar conosco deste abençoado estudo. Vamos? A paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje nós estamos iniciando então o primeiro trimestre de 2022 na classe dos jovens e estaremos estudando um assunto maravilhoso. O tema deste trimestre da nossa lição diz: Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então nós vamos aprender um pouquinho com o apóstolo João neste trimestre. Deus seja glorificado por isso. E nesse instante eu já quero te convidar, meu irmão e irmão, não só a se sentir à vontade nesta aula, mas participar conosco através das suas questões, através da sua manifestação. Coloca aí o seu comentário, coloca o seu joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, meu Deus, inscreva-se no canal, meu irmão. Inscreve-se no canal aí e participa conosco dessa lição, porque dessa forma o YouTube vai te avisar os próximos estudos que houverem. E você não vai perder nenhum estudo maravilhoso e abençoado que temos aqui. Vamos então aos nossos estudos. Compartilhar aqui a minha tela com você. Muito bem. Então, neste trimestre e nesta lição, estaremos estudando a respeito do que o apóstolo João nos trouxe revelado por Deus na sua santa palavra, na sua escritura. E o título da primeira lição diz: Conhecendo o Evangelho de João. Uma ressalva aqui é que muitas vezes nós vemos essas expressões, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João. Entendamos que o Evangelho é de Jesus e que o escritor é João, Mateus, Marcos. Inclusive nós estudamos já na classe dos adultos a respeito deste tema, né? A Bíblia. Entendemos claramente que a Bíblia tem um único autor, que é o nosso Deus. Mas ele, na sua soberania, inspirou homens separados por ele para que escrevessem aquilo que Deus queria que chegassem a nós. Chegassem também ao passado, chegassem ao nosso presente. Então, tenhamos sempre em mente que o Evangelho de Jesus, escrito por um vaso dele, um instrumento dele, no caso aqui de João. Então, Deus colocou na mente de João, inspirou João para que ele escrevesse aquilo que Deus queria. Tá certo até aqui? Maravilha, esclarecido então? Muito bem. Um alerta que nós costumamos fazer aqui é a respeito do Silef. Silef é uma expressão hebraica muito usado principalmente para as crianças e para nós também, quando nós ouvimos alguém dizer, presta atenção, né? Presta atenção. Mas esse aspecto do Silef, ele é muito mais profundo, é mais abrangente, é aquela coisa de coloca o seu coração nisso que você está fazendo, se dedica realmente, se entrega realmente, Silef. Então nesse aspecto eu quero te convidar, meu irmão, nesse instante a fazer um Silef, né? Presta atenção no que está sendo dito, porque nós já aprendemos que ler e compreender a Bíblia é um desafio. E neste trimestre nós vamos vencer esse desafio em nome de Jesus. Tá bem? Então, Silef aí, meu irmão. Muito bem, o comentarista desta lição é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa do CGADB e pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná. Bem longinho, né? Então, ele é o comentarista da nossa lição nesse trimestre. E nessa lição nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar, né, mostrar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de Cristo escrito por João. Temos sempre em mente que o autor é Deus. É o Espírito Santo quem inspira os escritores. Ok? Então nós vamos apresentar nesse estudo, né, a época, o propósito do Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho escrito por João? Segundo, expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João.
Realmente uma riqueza inimaginável. E compreender, é o item 3, compreender a cristologia apresentada por João. Beleza? Muito bem. Então, nesta lição, nós vamos estudar um livro que expõe com clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia, que é a doutrina de Cristo. O evangelho escrito por João é essencialmente cristológico. Ele é Cristo o tempo inteiro. E se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais evangelhos que guardam entre si grande similaridade, daí serem considerados sinóticos. Né? Então, o evangelho escrito por João, ele tem um detalhamento mais a respeito de Cristo, singularmente, com riqueza de detalhes. O texto principal da nossa lição, ou texto áureo, como alguns comentam, está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito do Pai. Muito interessante. Unigeto? Sabe o que é unigeto? O tópico primeiro tem como título Autor, Época e Propósito. De novo, referindo-se que o autor é Deus. Mas nesse aspecto aqui vai se falar a respeito de João como o escritor. Tá certo? O item 1 diz: o discípulo amado, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, também discípulos de Jesus, é o escritor deste livro. Isso é importante nós observarmos porque existe um outro João. E aí também existe um outro Tiago. Desculpa. Mas aqui, o filho de Zebedeu é o escritor deste livro de João. O livro traz várias referências ao discípulo, a quem Jesus amava. João 13, 23. Ou no 19, 26 e também no capítulo 20, versículo 22. E encerra com a expressão: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. João 21, 24. Então por aqui nós começamos a perceber mais facilmente que as coisas não são da mente de João. As coisas estão na mente de João, trazidas por Deus, pela inspiração de Deus. Tranquilo até aqui, meu irmão? Maravilha! Então João trabalhava com o pai e o irmão no ramo de pesca. Marcos 1, do 19 ao 20. E tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago, tendo o privilégio de estar presente nos momentos ímpares, como na transfiguração. O que muito se destaca na vida de João, portanto, é a sua intimidade com Jesus. Então João estava sempre ali, do lado de Jesus, estava sempre em contato com Jesus, muito próximo, e é um exemplo para nós, né? Nós devemos buscar estar próximo do nosso Senhor o tempo todo, o máximo que pudermos, porque a presença dele em nossas vidas faz toda a diferença, não é verdade? E nós, junto dele, temos não só a graça, a oportunidade de servi-lo, mas também de fazermos a sua obra com mais intrepidez e unção. O item 2 fala o apóstolo do amor. O evangelho escrito por João foi o último a ser escrito. Não há data específica de quando isso aconteceu, né? Mas os registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. E o interessante é que nessa época e nos séculos seguintes foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Diversos debates, e isso deu margem a criarem diversas heresias, diversos problemas. Então, não só muitas heresias foram forjadas no próprio judaísmo, porque o judaísmo estava tentando se restabelecer, eles estavam, né, logo após a diáspora, estavam perdidos. Jerusalém tinha sido destruída, o templo destruído, a cidade completamente destruída.
Então, o judaísmo estava praticamente se perdendo ao longo da história. E eles, os judeus, os defensores do judaísmo principalmente, precisavam resgatar isso. Mas o que impacta mais, né, que choca mais, é que dentro do próprio cristianismo surgiram muitos hereges. E aí nós estamos falando de pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam as escrituras e começaram a se manifestar contra essa mesma palavra, contra essa mesma escritura, pelos entendimentos que eles tinham, pela sabedoria que eles imaginavam ter alcançado. Olha o perigo disso, porque isto também existe nos nossos dias. Então, dentre os falsos ensinos, destacava-se um que negava a divindade de Jesus. Olha que absurdo. Negava a divindade de Jesus. Como alguém podendo conhecer o Senhor Jesus, de repente dizer que ele não é Deus. E esse movimento aí, chamado de arianismo, foi uma visão cristológica antitrinitária. Ou seja, negando também a trindade de Deus. Negando também que Pai, Filho e Espírito Santo são um. E quem mais defendia essa ideia era um presbítero, o Ário. Então, ele conseguiu contagiar, contaminar as pessoas à sua volta a entenderem que Jesus não era Deus. E nós estamos falando de Alexandria, uma cidade referência no mundo daquela época. Né? Ali estavam concentrados a cultura, o conhecimento, os recursos tecnológicos. Alexandria era o top. E aí aparece esse camarada, o Ário, defendendo essa ideia de que, olha, não existe a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. E esse arianismo afirmava que apenas um Deus e que este não seria Jesus. Então eles defendiam essa ideia. Só existe um Deus. E esse Deus não é Jesus. Se absurdo parece isso desde aquela época, imagina nos dias de hoje. Pessoas e pessoas também têm esse tipo de pensamento. Eles até reconhecem Jesus como um ser histórico, como um herói até. Né? Antes de Jesus, depois de Jesus, mudou a história, beleza. Mas filho de Deus, E quem mais tem essa ideia são os judeus. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias em hipótese alguma. É uma blasfêmia para eles. E é responsabilidade nossa levar o conhecimento para ele e falar assim, meu amigo, você está enganado. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Então, através dos estudos do apóstolo João, nós vamos encontrar esses recursos, que foi o que ele fez lá na antiguidade. Então, o amoroso apóstolo João é o mesmo escritor de 1º, 2º e 3º João. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? E também de Apocalipse. Havia ele, João, estabelecido muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. Então, é um camarada ativo. Ele estava o tempo inteiro evangelizando. E foi justamente lá, né, mais precisamente em Éfeso, que João escreveu este evangelho. E cujo escrito serviu para solidificar a fé dos cristãos daquela época e também continua servindo para nós até hoje. E glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Muito bem, o item 3 fala de evangelista e apologista. Então, o diligente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. E o que vem a ser um apologista? Essa é uma palavra até um tanto comum nos dias de hoje. Fulano está fazendo apologia, isso aí, aquilo. O que é o significado de apologia? Então, apologia é o modo de defesa, suporte ou apoio em prol de algo ou alguém. Normalmente desenvolvido em forma de discurso ou texto escrito. Etimologicamente, a palavra apologia deriva do grego apologias, que significa literalmente justificação ou defesa. Então agora você já sabe convictamente o que significa apologia, defesa, justificação, principalmente de forma
escrita, né, ou falada. Tranquilo? Muito bem. Então, o seu evangelho tem esse duplo caráter, sobressaindo nele uma firme apologia da doutrina central da fé cristã. Esse propósito é anunciado por ele quando, após registrar os sinais que evidenciavam a divindade de Cristo, afirmou: estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só que maravilha. João 20, 31. Então entendamos. Foram escritos, esses sinais principalmente, foram escritos para que nós creiamos que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, é o Filho de Deus. E que para que quem crer nele, nesse Jesus, Filho de Deus, quem crê que esse Jesus é o Filho de Deus, tenha nele, nesse Filho de Deus, vida. Vida eterna com ele. Entende agora, meu irmão? Os detalhes, a sutileza das informações que a palavra de Deus nos traz. Basta tão somente que nós abramos nossas mentes para entender o que o Espírito Santo nos fala. Então, o evangelho escrito por João tem, portanto, crucial importância tanto para fazer a propagação das boas novas da salvação, quer dizer, pregar o evangelho aos que ainda não creem, mas também para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente o Filho de Deus, somente no Filho de Deus podemos ter. Então, é crucial para entendermos isso, né? Que esse evangelho, ele é fundamentalmente importante para a propagação das boas novas de salvação. E também super importante para que a nossa permanência de fé seja cada vez mais firme, cada vez mais sólida, né? Para que consigamos entender que no Filho de Deus é que nós temos vida, vida eternamente. Glória a Deus por isso. E a sinopse do tópico 1 nos leva a entender, então, que o que João desejou evidenciar ao escrever o evangelho que leva o seu nome. O que será que João tenta destacar para nós? João evidenciou claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, teremos vida eterna. Também forneceu material singular a respeito do nascimento de Jesus, ao revelar que ele, Jesus, não veio a existir quando nasceu, porque é eterno, sempre existiu. Mas olha só que maravilha. Há poucos dias atrás nós estávamos aí na comemoração do Natal, né? E todo mundo falando do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus, homem, sim. Mas esse Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem e até nasceu como homem, ele já existe desde que se tem menção da existência do planeta, do universo. Ou seja, ele é o criador de tudo. Então, antes da criação, ele já existia. Quando que isso aconteceu? Nosso cérebro não processa muito bem essa informação, porque nós somos limitados. Nosso cérebro trabalha com início e fim, trabalha com limites. A eternidade é uma coisa que está fora desses limites, concorda? Não tem como. Quando que Deus nasceu? Quando que Deus foi criado? Não tem esse registro. Não existe essa coisa. Deus sempre existiu, porque ele é eterno. Jesus sempre existiu, porque ele é Deus e é eterno. Tranquilo? Glória a Deus. Passamos agora para o tópico 2, que diz a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E o item 1 fala a respeito da cristologia e a Trindade. Então, a riqueza doutrinária do Evangelho escrito por João é simplesmente surpreendente. Já nos 34 versículos iniciais, é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. A doutrina de Deus dentro da compreensão da Trindade. Olha só. Um só Deus
eternamente subsistentemente em três pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Isso está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O que eu quero, inclusive, recomendar a você, meu irmão, adquira a declaração. Se você é assembleiano, adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus para você conhecer, né, os fundamentos da nossa igreja, ou qual é a linha de pensamento que nós entendemos e defendemos. Ok? Então, um só Deus, eternamente, subsistentemente, em três pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Porque é uma só pessoa, Deus. Muito bem. Então, depois que João fala do Filho, como verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo. Aquele que o outro João, o Batista, viu descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João 1,32. O Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. E é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. João 14,16, no 18,26 também. Isso é fundamental, irmãos. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos explica a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos qual é o propósito, qual é a vontade, qual é a intenção de Deus para as nossas vidas, e o que Ele quer de cada um de nós, nós, como servos dele, temos que obedecê-lo. A linha de pensamento é, bom, a quem eu sirvo? A quem eu obedeço? Eu obedeço a quem eu sirvo. E a quem eu sirvo? Então, se eu digo que eu sirvo ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vai me trazer entendimento. Olha, se você serve ao Senhor Jesus, você tem que agir dessa forma, você tem que viver dessa forma. Da forma cristã, da forma como estabelece as Escrituras, como determina a palavra de Deus. Então, eu reconheço que eu sou pecador por natureza. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus, crer que o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado lá no cruz do Calvário nos perdoa de todo pecado que está escrito nas palavras dele. E quantas vezes por dia nós pecamos? Muitas, não é verdade? Então é necessário que esse conhecimento, essa ação do Espírito Santo esteja constantemente na nossa vida para que nós possamos estar de fato fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. O item 2 diz: Cristo, o Deus Criador. E lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você fala assim, peraí, irmãos, qual é? Lá no princípio, que princípio? A referência do princípio aí é onde tudo começou no termo de criação. Quando o universo foi criado, quando o ser humano foi criado, quando tudo que existe foi criado, nesse princípio, já estava lá o Verbo. E esse Verbo, que estava com Deus, é Deus. E esse Verbo é o Senhor Jesus. Percebe como? Parece às vezes meio confuso, mas não é não. Basta então você direcionar o teu pensamento para o que diz a palavra de Deus. Então João refere-se a Cristo como um ser divino e apresenta desde logo seus principais atributos, como a eternidade. E esse, de novo, um conceito para nós entendermos a eternidade fica um pouco complicado, porque, como eu disse, nosso cérebro é limitado. Nós vivemos em cima de um ponto de partida, um ponto de fim, um ponto de início, um ponto de fim, sempre em tudo. Então é um pouco difícil de concebermos a ideia de alguma coisa ou de um ser que não tem início e muito menos tem fim. Como pode assim? Em que instante que ele apareceu? Desde quando ele existe? Ele existe desde sempre. E ele aparece desde que eu queira vê-lo. Né? Bom, então João refere-se a esse Cristo como um ser divino. E entre os seus atributos nós temos a eternidade. Ele é eterno. Sempre existiu e sempre vai existir. Ele é onipotente. Tem todo o poder. É onipresente.
Tem presença em todos os lugares. Dentro do meu coração, em torno do universo, nos céus. E ele tem onisciência. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele tem todo o conhecimento, toda a ciência está com ele. E aí João o situa no princípio, né, lá na eternidade passada, agindo com e como Deus. Olha só que maravilhoso, não é verdade? João 1,3: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse ele? Cristo é também Deus Criador. Por isso Gênesis registra a ação no plural. Façamos, plural, mais de um, concorda? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1,26. E Paulo afirma que ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha que maravilha. Colossenses 1,17. O item 3 do tópico 2 diz: Cristo no Antigo Testamento. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. O discípulo amado também sintetizou nesse versículo a livre e permanente agência de Cristo desde o Éden e por todo o Antigo Testamento até a sua encarnação. E realmente, quando você estuda a palavra de Deus, você vai encontrar em todo o Antigo Testamento que está sendo falado o tempo inteiro a respeito de Cristo, o Messias que viria. Isso é muito interessante. Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão. Não foi um ajudante de Deus. Seja de forma teofânica ou através de tipos, o Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar encarnado para a obra prometida ainda no Éden, de que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E aqui, só para aguçar um pouquinho a tua curiosidade, o versículo fala que da semente da mulher. Mulher tem semente? Biologicamente, quem tem a semente é o homem. Então, peraí. Da semente da mulher? Como que é essa história? Só para aguçar a tua curiosidade, porque esse assunto é para uma outra aula. Amém? Vamos ao tópico 3, que tem como título Cristologia, sinais, sermões e declarações. E o item 1 fala dos sinais miraculosos. João apresenta o Jesus homem manifestando sua glória como o unigênito do Pai. João 1,14. Unigênito. Único filho. Interessante, não? A completa humanidade de Cristo em perfeita consonância com sua completa divindade. Isso é muito maravilhoso. Jesus 100% homem. Jesus 100% Deus. Como é que pode ser isto no mesmo corpo? As narrativas dos milagres apresentam Jesus homem de forma natural como um convidado comum numa festa de casamento, lembra? Alguém absolutamente incomum, divino. Então, um ser humano incomum, divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho. João 2, do 1 ao 11. Então, tais sinais tinham como finalidade demonstrar que ele e o Pai são um. João 10:30 ou no 14, do 9 ao 10. São um sem prejuízo algum de sua completa sujeição ao Pai através da encarnação. Filipenses 2, do 5 ao 11. Para cumprir a obra de redenção de todo aquele que nele crê. Então veja que há um plano em todo esse processo. Deus faz as coisas com muita perfeição. Registrado por João, há mais 6 sinais. Então vamos rapidamente falar deles. 1. A cura do filho de um oficial do rei. João 4, 43 e 54. A cura de um paralítico de Betesda. João 5, 1 ao 15.
A multiplicação de pães e peixes, João 6, do 1 ao 15. Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, João 6, do 16 ao 21. A cura de um cego de nascença, João 9, do 1 ao 12. E a ressurreição de Lázaro, também João 11, do 1 ao 45. Então são sinais evidentes para todos daquela época e todos da nossa época. Amém? O item 2 fala os sermões cristológicos. É importante considerar como as escrituras valorizam a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como necessário e suficiente Salvador e Senhor. Isso continua valendo para nós até hoje. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, né? Conhecem a história de Jesus, mas não o reconhecem como o Senhor de suas vidas, não o reconhecem como Deus capaz de realizar milagres. E o mais importante dos milagres, a salvação de nossas almas. Isto é necessário que nós divulguemos. Nicodemos é um personagem histórico, um personagem bíblico muito conhecido para nós. Então, para Nicodemos, não era suficiente que ele admirasse os milagres de Cristo. E se você não conhece a história de Nicodemos, eu quero te pedir que, por favor, pesquise na Bíblia quem foi Nicodemos. Então, para Nicodemos não era suficiente que ele admirasse os milagres de Cristo e reconhecesse sua missão. Ele deveria nascer de novo. E aí Jesus vem e diz exatamente isso para ele. Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então, qual o sentido desse nascer de novo? É escolher um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, de dentro para fora. Só que do lado de fora tem uma carcaça, tem uma massa, tem um corpo que por natureza tem uma alma que peca. Então tem que haver uma renúncia. Renunciar à natureza humana para receber a natureza de Deus em cada um de nós. Então esse nascimento, ele não é simplesmente um nascimento humano, não, é um nascimento espiritual, sobrenatural. Que declaração fundamental, não é verdade? A mesma revelação do aspecto salvífico de seu ministério, ele apresentaria no sermão pregado à mulher samaritana. Veja lá a história da mulher samaritana, João 4, do 4 ao 42. Veja lá. É o mesmo sentido. Então, com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar o seu evangelho, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E ainda mais o versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que nós ouçamos, entendamos a palavra de Deus, para que essa palavra nos dê fé. E através dessa fé nós entendamos, recebamos os milagres de Deus na nossa vida. Terceiro item, as declarações divinas. Além dos sinais e dos sermões, o evangelho escrito por João traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade, 100% homem, 100% Deus. Em todas elas, ele se apresenta como o eu sou. Né? O eu sou. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras: o pão da vida, João 6,35. A luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. A porta, capítulo 10, versículo 9. O bom pastor,
capítulo 10, versículo 11 ao 14. A ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. O caminho a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E da videira, capítulo 15, versículo 1 e 5. Deus se revela, Deus se manifesta. Amém? Então, conclusão. João é o evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações nos apresentam o Cristo como o Verbo que se fez carne para ser nosso libertador, nosso provedor, nosso guia, nosso sustentador, nosso protetor, nosso doador da vida e, o mais importante, nosso garantidor de vida eterna com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Eterno que o seu Santo Espírito continue nos elucidar, continue nos ensinar a sua palavra, para que nós possamos cada vez mais estar mais perto de Jesus. E como o apóstolo João, possamos ser mais íntimos desse Jesus maravilhoso. Amém, meu irmão? Se esta aula foi bênção para você, eu quero te pedir a gentileza de compartilhar com seus amigos, dá um like aí no seu computador, se inscreva no canal, né? Envie esse link da aula para os seus conhecidos e familiares. E as perguntas que você tiver, manda para cá, coloca nos comentários aí também. Participe, se envolva com esse trabalho para que o nome do Senhor continue a ser glorificado em nossas vidas. E eu quero então me despedir de você, te convidando a participar conosco na próxima aula, que com certeza continuará sendo bênção para você e para todos nós. Então venha, faça parte da nossa EBD. Será uma honra estudarmos a palavra do Senhor junto contigo. Amém? Que Deus continue te abençoando e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.